Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é o último para a segunda semana especial de vídeo todos os dias. Para fechar a semana, eu trouxe indicação de alguns livros que abordam a temática feminista. Eu escolhi 5 livros que foram leituras que eu fiz mais recentemente. Eu não tenho tanta experiência assim em livros do gênero ou que acabam abordando a temática dessa forma, mas eu achei válido então trazer essas indicações para vocês. O primeiro livro, eu não vou falar muito dele, porque saiu vídeo só dele essa semana aqui no canal, e foi o livro Vamos Juntas, da Babi Souza. O livro é um ensaio, então, falando de como nasceu o movimento Vamos Juntas, criado pela Babi Souza, e ao falar do movimento, automaticamente ela acaba falando sobre as questões do machismo na nossa sociedade e sobre o feminismo, o que é o feminismo, como ele funciona, que embora o feminismo, né, seja essa questão da igualdade entre os gêneros, então da busca da mulher por seus direitos, cada mulher vai agir de uma maneira diferente dentro do próprio feminismo. Não é que todo mundo dentro do feminismo vai concordar com as mesmas ideias e mesmas opiniões, mesmo que a ideia geral seja essa. E mais do que tudo, ela fala então sobre a questão da sororidade, então que é essa ajuda, essa luta, essa união entre mulheres e de como isso auxilia no empoderamento da mulher, porque conforme a gente se une, a gente se sente mais segura, a gente se sente mais forte e isso nos dá mais segurança, então nos empodera no meio da sociedade. Uma leitura maravilhosa que eu recomendo para vocês de olhos fechados, quem quiser saber com mais detalhes. Eu falei bastante dele no vídeo aqui do canal, no primeiro vídeo dessa semana. Além disso, o livro está sendo sorteado, a promoção fica no ar até o dia 31 de março. Outro livro que eu recebi também é um ensaio e foi adaptado de uma palestra que a autora deu, e é o livro Sejamos Todas Feministas, da Chimamanda... Eu não sei pronunciar o nome dela, sinto muito, ela é nigeriana. E o livro ele está disponível em e-book gratuito na Amazon, eu deixo o link para quem quiser aqui embaixo. Ele é um livro bem pequenininho, como vocês podem ver, bem rapidinho mesmo de ser lido, mas ele é um livro pequeno e de muito conteúdo. Então a autora aqui, ela fala da descoberta dela como feminista, como que com o passar do tempo ela foi se dando conta de que ela era uma feminista, faz uma análise sobre, novamente, o machismo na nossa sociedade, então ela também define o feminismo e mostra como isso afeta individualmente a mulher e também os homens, tanto em questões profissionais quanto em questões de relacionamento, as questões de personalidade de cada um, de como cada um vai se portar. E eu achei o livro incrível, porque ele é muito rápido e ele acaba sendo muito didático, é muito fácil você compreender todos os pensamentos que a autora expõe aqui. E mais do que tudo também, eu achei incrível fazer essas leituras todas, né, que são de mulheres diferentes, de idades diferentes, de locais diferentes, de épocas diferentes, e como todas essas leituras têm vários pontos em comum, porque mostram coisas que são reais para a mulher, independentemente do local e da época em que ela vive. E é claro que com o passar do tempo a gente teve sim um avanço muito grande nessas questões, que muito, graças a Deus, do que viveu já ficou no passado. Nós já conquistamos muitos direitos, mas ainda há muito a ser conquistado, infelizmente, e todo esse nosso passado está intrinsecamente ligado ao que a gente vive nos dias de hoje. Então, leitura mais do que recomendada, e de novo, tem e-book gratuito dele na Amazon disponível para quem quiser fazer a leitura. Outro ensaio que eu escolhi foi um da Virginia Woolf, e é o livro Um Teto Todo Seu, então também foi uma palestra que ela deu, que ela foi convidada na década de 20 para dar, e depois ela reuniu, então, o discurso dela da palestra nesse livro. Aliás, não sei se foi ela realmente que reuniu ou se foi feita uma reunião dessa palestra que ela deu. E quando a Virginia Woolf foi convidada para falar da presença da mulher na literatura, ela acabou aproveitando para discorrer sobre o tema e mostrar que presença da mulher na literatura. Então, por muitos séculos, a maior parte deles, nós nem ao menos tivemos autoras mulheres assinando os livros. A mulher nem tinha acesso à educação, a mulher não tinha como
realmente acesso à educação, ela não tinha como escrever porque ela não tinha acesso àquilo. Se ela tinha acesso a essa educação, ela não recebia uma abertura para ela poder escrever sobre isso. Então foi com muita luta que as mulheres puderam começar a escrever, e mais do que isso, ela fala sobre aquilo que cada mulher precisaria para poder escrever. Então ela fala, né, que na questão aqui que ela precisaria de um dinheiro só dela e de um teto só dela, no sentido de que ela precisa ter essa independência, ela precisa ter esse lugar só dela para que ela consiga escrever tranquilamente, porque não tem como uma mulher, por exemplo, ou qualquer pessoa exercer, desenvolver um trabalho se ela está preocupada com outras questões. Então, por exemplo, no caso de uma mulher, se ela não tem um lugar para ela morar, ou ela tem que trabalhar, por exemplo, no lugar de outra pessoa, se ela não tem dinheiro dela, ela não vai conseguir se concentrar e produzir o trabalho dela. Então, é muito interessante ver a abordagem que a Virginia Woolf faz aqui, toda essa reflexão que ela traz, e é um livro também que eu indico bastante para vocês. Saindo aqui do esquema dos ensaios e já entrando em narrativas, O Papel de Parede Amarelo, que também foi um livro que eu li recentemente, da Charlotte Perkins Gilman, que é uma autora do final do século XIX, início do século XX. E nesse conto dela, então aqui nós temos um conto também, o livro é bem curto, ela fala sobre uma mulher que ela está psicologicamente, emocionalmente fragilizada, e ela acaba se mudando com o marido para o campo. Aliás, o marido opta, né, por eles se mudarem para um canto e deixa ela trancafiada num quarto que é recoberto por um papel de parede amarelo para que ela possa se recuperar. E mesmo que às vezes ela grite, por exemplo, que ela não precisa daquilo, que ela não tem que ficar trancafiada ali, que ela precisa trabalhar, que ela precisa exercer o lado criativo dela, o marido fala, não, besteira. O médico mesmo falou, não, besteira, você precisa repousar, você precisa descansar, você não precisa disso. E a gente vai acompanhando a evolução desse processo fragilizado dela e do próprio processo de loucura dela. Então, assim, ele é um conto muito curto, mas ele é muito denso nesse aspecto. Se você simplesmente fizer a leitura dele de uma maneira distante, né, sem pensar nessas questões reflexivas, ele se torna um conto de terror. Porque você vê aqui as questões que são assombrosas, digamos assim, na história, você simplesmente enxerga como um conto de terror. Só que quando você começa a fazer realmente uma leitura crítica, reflexiva sobre esses aspectos, nós vamos vendo essa questão de como a mulher é submissa em nossa sociedade, de como ela acaba não tendo voz, de como ela é dada às vezes com um olhar completamente errado, como isso afeta negativamente a vida dela, de como ela é controlada pela sociedade, porque aqui ela é muito controlada pelo marido. Então mesmo que ele apareça, que ela vire e fale, por exemplo, meu marido se preocupa tanto comigo, ele tá tão preocupado, então ele trata assim comigo, ele age assim comigo, a gente vê como isso acaba sendo um reflexo, na verdade, de um controle. E então ele é um livro assim que acaba sendo bastante crítico, foi muito fundamental na época. A autora, ela foi uma ativista muito importante na época, ela dedicou a vida dela praticamente também a esse ativismo, a essa luta, fez conquistas que foram muito importantes, e a gente tem o livro então não só como esse grito dela na época de tentar trazer essas questões à tona, como também uma expressão literária muito significativa, porque o conto é excelente. Então eu indico a todos vocês de olhos fechados, e que a gente mantenha também essa visão sobre ele, do impacto que ele tem desde aquela época e de como isso continua sendo uma questão relevante, inclusive nos dias de hoje. E o último livro que eu escolhi falar foi um dos que eu me apaixonei, que entrou para minha lista de favoritos, falei dele também há pouco tempo, A Cor Púrpura, da Alice Walker, que foi republicado esse ano pela editora José Olímpio. O livro virou filme na década de 80, o diretor foi o Steven Spielberg, foi a estreia da Ruth Goldberg no cinema, e é uma história incrível, através de cartas. Então a personagem principal, que é a Celia, ela vai conversando com Deus, depois com a irmã dela, e vai falando, né, sobre a vida dela como um todo, a evolução. A gente vai acompanhando toda a vida dela, e a gente vai vendo o quanto essa vida é marcada por desigualdades de gênero, por preconceito social, pelo racismo. Então ela vem de uma origem muito pobre, toda a região dela ali é muito afetada pelas questões do racismo mesmo. Então a gente tem uma nítida diferença entre a vida de negros e brancos, mas mesmo dentro dos negros ali a gente vê a questão de como ela é afetada por ser mulher. Então, além de uma história incrível, de uma sensibilidade assim ímpar, que traz à tona todas essas questões,
o livro é muito importante por essa reflexão que ele proporciona. É uma leitura que eu indico para vocês assim de olhos fechados, o livro é realmente maravilhoso e que traz também, então, esses pontos que precisam ser debatidos, que precisam ser pensados a respeito, porque continuam sendo de relevância nos dias atuais, ainda que ele tenha retratado aqui a época do início do século XX até os anos de 1940, mais ou menos. Então já estamos a quase um século de distância da época em que é retratada aqui, mas nós ainda sofremos com boa parte das questões que aparecem aqui, para não dizer com as mesmas questões. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado dessa semana de vídeos. Podem ter certeza que ela foi feita com muito carinho pra vocês. Se vocês são novos no canal, aproveitem para se inscrever e acompanhar as próximas novidades. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu curtir para ajudar na divulgação. E é isso aí. Beijos a todos, até o próximo vídeo.